Paz e graça, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o juízo final, abordando hoje esta que é a parte 6, abertura dos selos. A abertura dos selos, ou seja, dos 7 selos. E de início diríamos o seguinte: qual é a real mensagem dos selos do Apocalipse? Quem participará destes flagelos? E qual será a condição da igreja quando os mesmos começarem a ser abertos? Bem, de início diremos que, de acordo com a declaração do Senhor Jesus, em João 12:31, no momento exato de seu julgamento e crucificação, começou o processo de julgamento da humanidade. Convido você a abrir esse texto e a ler comigo aqui João, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 31. Vamos ver o que o mestre diz sobre essa verdade aqui. Acabamos de ler, Jesus disse que o julgamento começou exatamente, o julgamento deste mundo começou no momento em que ele estava para ser entregue e ser crucificado. Aqui João 12:31, acompanhe comigo, diz assim, João, Evangelho, capítulo 12, versículo 31. Diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus está falando exatamente do julgamento deste mundo iníquo, desse sistema maligno governado pelo diabo, pelo Satanás, pelo demônio, e dizendo que não só o sistema criado por ele, manipulado por ele, seria julgado, como também o próprio inventor desse sistema seria julgado e expulso, que é o demônio. No momento exato de seu julgamento e crucificação, começou o processo de julgamento da humanidade. Adiante. O posicionamento de cada pessoa que viu, acompanhou e se manifestou ante aquele monstruoso ato de crueldade contra o santo e inocente Filho de Deus, delineou a escolha feita pelos homens. E assim tem sido geração após geração. Ou seja, as pessoas são julgadas ao longo dos séculos em sua geração, em sua jornada de vida neste mundo. Elas são julgadas por Deus, nós somos julgados por Deus, tendo como paradigma, tendo como fator aferidor, como balança, a atitude que nós temos para com o seu filho, para com a cruz de seu filho, para com a oferta de graça e amor e misericórdia que seu filho nos dá através de sua morte. Se não só a sua morte, mas toda a sua vida, seu exemplo, suas palavras, seus ensinamentos, seu santo evangelho. Se nós abraçamos e nos curvamos, crendo ou recebendo como Senhor, e se assim o fazemos e o fizermos, somos igualmente recebidos, perdoados, e toda a condenação que havia contra nós é apagada, cancelada, como se nunca tivesse existido. Mas há aqueles que permanecem impenitentes, incrédulos, rebeldes, indiferentes a esta oferta generosa de amor, de misericórdia, de perdão, de remissão de pecados. A ira de Deus permanece sobre essa pessoa, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou somos por Jesus, ou somos contra Jesus. Este é o critério de avaliação de Deus. Não há meio termo. Ou somos por Ele, ou somos contra Ele.
dar ensejo a que os homens e mulheres se manifestem quanto a seu amor manifesto em seu Filho amado, este tem sido o método divino. Deus tem dado vida aos homens para que os homens, durante o tempo de sua vida, manifestem que tipo de posição, posicionamento eles têm, homens de um modo geral, homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, que tipo de posicionamento cada um tem em relação ao seu filho. Você está vivendo para que nos seus dias você evidencie que tipo de posicionamento você tem em relação ao Senhor Jesus e ao seu Evangelho. Se você crer nele, se você está disposto a se curvar diante dele, ou se você se mantém rebelde, impenitente e inimigo dele. É uma escolha sua? É uma escolha minha? É uma escolha nossa? Quem crer não será julgado, ou seja, condenado. Mas quem não crê em Jesus não será julgado, mas já está julgado e, consequentemente, condenado. Repito, quem nele crê não é julgado, ou seja, condenado. Mas quem nele não crer não será julgado, mas já está julgado, porque já está julgado e, consequentemente, condenado. Agora vamos propriamente à abertura dos selos e, portanto, o que cada um deles nos mostra. Né? Nós entendemos que o destino de toda a raça humana está nas mãos do Filho de Deus. Ele está no controle absoluto de toda a situação. Primeiro nós vemos aqui o seguinte. Eu convido você a abrir aí em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 6, melhor dizendo, não é? Capítulo 6, versículos de 1 em diante. Não é? Diz assim, esse texto nos mostra o Filho de Deus, após retornar aos céus, abrindo os selos. Não é? Mas antes ele se dirige àquele que está sentado no trono, no capítulo 5, versículo 7, e diz assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Interessante que esse relato nos diz que é exatamente o momento em que Jesus, após ascender aos céus, aquele dia que ele foi assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras, né? E ele entrou nos céus e houve todo aquele cortejo, aquela solenidade de milhares e milhares de milhões e milhões e milhões de anjos salmodiando o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí o texto diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. E então ele se dirige ao trono, e lá no trono está Deus Pai. E o apóstolo João conta nesse relato aqui de Apocalipse 5, no versículo 4, que ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para este livro. Estava nas mãos do Todo-Poderoso. Mas Jesus se dirige até o Todo-Poderoso, e ao dirigir-se, e um anjo diz a João, um dos anciãos, não chore, João, porque aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O interessante é que não havia nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nenhum homem ou criatura ou anjo capaz de abrir aquele livro. Com dignidade para abrir aquele livro, nem olhar para ele. Abraão não tinha condição. Daniel não tinha condição. José, com a sua pureza e honestidade, não tinha condição. Nenhum homem, nenhum profeta, Moisés não tinha condição. Mas Jesus se dirige a Deus. Ele é o único que está autorizado a tomar aquele livro e ter-o em suas mãos. E Deus o entrega.
E então, no momento em que Deus entrega o livro da história da humanidade nas mãos do Senhor Jesus, então toda a corte celestial, todos os seres que há no universo ali representados, e vi toda criatura que há debaixo dos céus, nos céus, na terra e embaixo da terra, se prostrarem diante do Cordeiro e o adorarem. Adoração de toda criatura, prefigurando uma espécie de antecipação, de avant-première do que vai acontecer quando todo o universo estiver em convergência, na convergência que Cristo veio trazer. No momento em que isto acontecer, então todo o universo se curvará em adoração ao Filho de Deus. Ele está trazendo harmonia ao universo. Parece que está tudo em desarmonia, de fato. Mas essa desarmonia é uma nova ordem que está vindo. Uma nova ordem universal que o Filho de Deus está trazendo, destruindo esta ordem iníqua e pecaminosa. Então, ele toma o livro, todos se prostram diante dele, exceto Deus Pai, tá? E aí ele começa a abrir os selos. Bem, no momento em que ele abre o primeiro selo, então aparece ali o seguinte. Vamos considerar primeiro o seguinte. Primeiro, o destino de toda a raça humana está nas mãos do Filho de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é isso. O que significa a abertura dos selos pelo Senhor Jesus Cristo? Se ele foi o único que teve autoridade e autorização para tomar, para ter este livro, para receber este livro das mãos de Deus Pai, significa dizer que ele, e nas mãos dele, está o destino de toda a raça humana. Não deixamos de entender e de considerar que Jesus é um homem, igualmente Deus, exaltado nos céus. Jesus é o representante legítimo e legal da raça humana que está à direita de Deus Pai. Ele é homem, ele ressuscitou, levando o seu corpo humano perfeito, glorificado, eterno para os céus. Mas ele é homem. É um corpo humano glorificado que está nos céus. É a nova forma que ele assumiu. Antes de vir a este mundo, ele não tinha um corpo humano. Mas quando ele veio, ele assumiu o corpo humano e tê-lo-á por toda a eternidade. Então, o primeiro ponto é esse. O destino de toda a raça humana está nas mãos do Filho de Deus. Segundo ponto. Deus está no controle de toda a situação. Controle absoluto. É uma verdade inexorável que mesmo que a nossa mente, e às vezes a nossa mente pensa que Deus não está, ou que Deus está indiferente a fatos e situações que acontecem, mas não está. É que nós não entendemos tudo que Deus faz. É que nós não podemos entender tudo que Deus faz e o que Ele vai fazer. A Bíblia não diz que nós vamos entender tudo, em momento nenhum. Nós nos esquecemos disso. Também nós nos esquecemos que nós somos um ser finito, limitado, uma mente finita e limitada, limitadíssima, por mais inteligente que seja, estamos lidando com um ser que é infinito, 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 infinito. Um ser que não tem limites, um ser que é eterno, um ser que é todo-poderoso, que é onisciente, todo sábio, que é onipresente, que não há limites para o alcance da sua presença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, sem faltar em nenhum espaço. Terceiro, até a abertura do selo, até a abertura do sexto selo, parece que a igreja ainda estará presente neste mundo, pois gememos juntamente com toda a criação. Exatamente, Paulo diz aqui em Romanos 8, 22, o seguinte. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo está falando da criação física, criação natural. Toda a criação geme, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação está gemendo. E não somente ela. Mas nós também,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, até este momento, até ao momento em que a igreja não recebe a adoção de filhos, na sua plenitude, recebemos a adoção de filhos no Espírito, mas falta receber a adoção de filhos no corpo. É a transformação do nosso corpo. Então, cessará o gemer em nós. Porque nosso corpo vai ser transformado, vai ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade da eternidade. Entendeu? Então, enquanto isso não acontece, o nosso corpo está suscetível às dores deste mundo, às dores que assolam a todos. Evidentemente que Deus mitiga, que Deus diminui, que Deus freia, mas nem sempre o freio será total. Não é? Quantos dos nossos irmãos foram ceifados por tiveram suas vidas interrompidas por essa pandemia e por tantas outras coisas neste mundo? Porque nós somos seres humanos, não é? Nós somos limitados, nós somos pessoas cuja vida cessam neste mundo, nossa vida é muito frágil. Tudo isso nos passa uma mensagem. Em quarto lugar, os acontecimentos narrados até a abertura do sexto selo cobrem o período da Igreja de Cristo neste mundo. Por exemplo, a vinda do Messias, não é? O cavalo branco, entendemos ser o cavalo branco. O Evangelho é o cavalo branco, saiu vencendo e para vencer. O cavalo vermelho, guerras, 2 grandes guerras mundiais e outras tantas de intensidade e duração semelhantes entre as nações ao longo dos séculos. Nós temos o cavalo amarelo, trazendo grande morticínio, tanto pela guerra e como por suas consequências diretas e indiretas. Pestes que dizimaram e dizimam multidões ao longo da história, ao longo dos séculos. Vide essa pandemia, vide a pandemia que houve em séculos passados, que dizimaram milhões de pessoas, como a gripe espanhola e a peste bubônica. O cavalo preto, que significa, que traz a mensagem de que a fome campeará neste planeta, trazendo carestia, não é? E o aumento da pobreza. Agora, isso acontece porque Deus é mau, porque Deus é perverso, porque Deus quer? Não. As profecias dizem apenas o que vai acontecer como resultado, direto e indireto, da ganância e da rebeldia dos homens. Entendeu? Então, antes de você pensar, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? Você devia agradecer a Deus porque você está vivo, porque você está respirando. Você devia se lembrar quantas vezes Deus fez e faz o prato de comida chegar à sua mesa. Você se agradeceu porque você anda, porque suas pernas se locomovem, porque você enxerga, porque você pode pegar, tatear, você pode segurar, ou você vai esperar ter um AVC para que você saiba valorizar os movimentos que você tem e você acha que isso é normal. Aí, se isso acontecer, então você vai valorizar? Eu espero que isso não aconteça com você, para que você valorize os milagres que diariamente Deus te dá, a mim e a você e a mim. Entendeu? Então, é o cobertor estreito descrito e visto por Isaías. O cobertor é tão estreito que ninguém se cobre. Se tenta se cobrir a cabeça, descobre os pés. Se cobre os pés, descobre a cabeça. Cobertor estreito, a fome, pela ganância, pela ambição dos homens, pelo egoísmo dos homens, pela soberba dos homens. E Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, homens irreconciliáveis, implacáveis, egoístas, individualistas, sem afeto natural, buscando somente os prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E, portanto, muitos desses homens são governantes das nações, imprimindo e infringindo fome aos seus próprios governados e através
de políticas que estão dizimando milhões de pessoas em vários países do mundo. Nós estamos vendo agora que os recursos que estão sendo empregados para salvar pessoas pelos recursos da medicina, pelas técnicas, pelos instrumentos utilizados pela medicina aqui no Brasil, muitos desses recursos estão sendo desviados por pessoas para o seu bel prazer, para o seu desfrute. Que maldade, quanta maldade! Isto é culpa de Deus, senhores? Isto é culpa de Deus? Ou culpa dos homens gananciosos e de sua maldade? Prossigamos. O sétimo selo tem uma destinação específica. Preste muita atenção. Até o sexto selo, a igreja está presente neste mundo. Aí você pergunta, pastor, o sexto selo já foi aberto? Nós acreditamos que o Apocalipse ele tem uma cobertura profética e histórica. Os selos, a abertura dos selos estão presentes em toda a história da humanidade, desde que Jesus veio a este mundo. Quando nós vemos pestes dizimando multidões, não há dúvida de que isso faz parte da abertura do cavalo, da abertura do selo que anuncia o cavalo amarelo, que trouxe a morte e o morticínio, as guerras, a fome. Ninguém fala que morre milhares de pessoas por hora no Brasil e no mundo. É porque já se acostumaram. Pessoas estão morrendo de fome no mundo que é cheio de comida, que é alimento para todos. Mas a fome está matando. A fome está matando. Por vários fatores. O sétimo selo tem uma destinação específica. Ou seja, para afligir, castigar, atormentar aos adoradores da besta e a própria besta. Adoradores da besta e a própria besta. Seu reino maligno e ao diabo. Por isso, a igreja não é vista aqui, pois já terá sido arrebatada. Preste muita atenção. Quando o sétimo selo for aberto, primeiro Deus tirará a igreja deste mundo. Primeiro Deus ordenará ao seu filho que retire a sua igreja deste mundo. Porque este selo traz 3 ais. Ele traz 7 trombetas. E ele traz o toque de 7 trombetas. E ele traz o derramamento das 7 taças, que são a plenitude da ira de Deus contra este mundo. Por isso que a igreja não é vista mais aqui, porque ela não vai receber a ira de Deus. A igreja não é destinada para receber a ira de Deus. Ela já terá sido arrebatada para dar lugar à manifestação de toda a ira de Deus contra este império do mal. Isso está em Apocalipse 8, de 1 a 13. Do sexto selo para o sétimo selo, há um intervalo, há um interlúdio. É o capítulo 7 do Apocalipse. Neste capítulo 7, está ali demonstrado que a igreja não está mais na terra, não estará mais na terra. Ela está já na presença de Deus, diante do trono de Deus, estará na presença de Deus, diante do trono de Deus, com palmas nas mãos e salva dos males deste mundo. Já está arrebatada. Visto isso, então, segue-se a abertura do sétimo selo para um mundo que ficou, o mundo ímpio, o mundo dos ímpios, o mundo dos pecadores, o mundo dos rebeldes e dos impenitentes. Se alguém pensa que naqueles dias haverá tempo para arrependimento, eu queria dizer a você que não conte com isso. É melhor você se preparar para que você esteja pronto no dia de sua partida deste mundo para aguardar a ressurreição no paraíso, se assim acontecer, antes da vinda de Jesus, ou se a vinda de Jesus acontecer e você estiver vivo, para que você esteja pronto e suba com ele imediatamente. Não conte com a segunda chance pós-arrebatamento, porque ela poderá não acontecer. Isto não é seguro, porque o Espírito Santo não estará mais neste mundo. E o fato de alguém ficar é sinal
de que essa pessoa foi reprovada por Deus, de que ela não nasceu de novo. Portanto, pense não na emenda, mas pense em se emendar antes de acontecer, para que você suba de primeira. Portanto, o sétimo selo será o julgamento de Deus. A abertura deste selo mostra claramente o julgamento de Deus contra a humanidade ímpia, contra o reino da besta e contra o reino do diabo e o próprio diabo. Por isso que a igreja não é mais vista aqui. A partir do capítulo 7 do Apocalipse, a igreja não é mais vista aqui. Já terá sido arrebatada para dar lugar à manifestação de toda a lei de Deus. Outro ponto. O quinto selo revela-nos o cuidado de Deus com os crentes que morreram em Cristo. O quinto selo, a abertura do quinto selo, revela-nos o mundo da habitação dos crentes que morreram em Cristo, mostrando-nos o cuidado de Deus para com eles. Está em Apocalipse 6,9. Quando diz que João viu as almas dos que morreram por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, debaixo do altar. Aquilo é uma expressão, é apenas uma expressão. Significa dizer que eles estão no paraíso. Que não é exatamente o céu de Deus, mas é o céu que antecede o céu de Deus, como preparação e estado intermediário, aguardando a ressurreição nos jardins do paraíso, não é? Onde Abraão é o grande, nosso pai Abraão, o grande recepcionista, o grande anfitrião, não é? Que também está aguardando de lá a ressurreição. De lá estão aguardando a ressurreição os apóstolos, os santos profetas, os mártires do primeiro século, e desde Adão, Abel e todos os santos que dormiram e descansaram no Senhor. O sexto selo parece ser um sumário de todos os acontecimentos terríveis que se seguirão. Apocalipse 6, de 12 a 17. E finalizando, antes da abertura do sétimo selo, a Igreja de Cristo, composta de crentes de todas as épocas, de todas as nações, é vista diante do trono de Deus, no céu. Israel, povo da aliança, com Abraão, é assinalado, pois ainda estará aqui por não ter crido em Jesus como Messias. Estará aqui e será perseguido grandemente. Ao que parece, a partir da segunda metade da semana profética descrita pelo profeta Daniel. Está em Daniel 9, versículo 26 e 27. Porque o anticristo aparecerá e terá um domínio de 3 anos e meio, sendo 3 anos e meio onde ele oculta-se e apresenta uma face de um ditador mundial, mas um ditador que faz alianças, que promove a paz, que promove a harmonia entre os povos, que apresenta um plano econômico como nunca foi apresentado a toda a humanidade. E todos o reverenciam e chegará ao ponto de adorá-lo. Mas na metade da semana, ou seja, dos 3 anos e meio, ele sofrerá uma espécie de atentado, não sabemos, algo que lhe tirará a vida. E pelo poder de Satanás, com a permissão de Deus, dada por Deus, ele reviverá e então revelar-se-á quem de fato ele é. A besta, o homem do pecado, e o engano vai ser revelado. Ou seja, Deus vai tirar a máscara dele e aí vai derramar toda a sua ira sobre ele e sobre toda a humanidade que o adorou, que o adorará, que recebeu e receberá a sua marca, porque sem aquela marca, uma marca que envolve um comprometimento político, econômico e espiritual. Moral e espiritual. Político, econômico, moral e espiritual. Porque sem essa marca ninguém vai poder comprar, vender, negociar, não vai poder ter acesso à internet, não vai poder ter acesso à água encanada, à energia elétrica, a entrar no supermercado e comprar. Desses dias Jesus falou que grande seria a aflição do povo de Deus. E porque seria grande essa aflição, o Pai abreviou aqueles dias. Tais dias serão abreviados por causa dos meus escolhidos, disse o Senhor em Mateus 24, 22. É exatamente aqui que nos parece
que acontecerá o arrebatamento da igreja. Na metade da semana, ou seja, na metade dos 3 anos e meio, quando a coisa começar a recrudescer, então Jesus virá arrebatar a sua igreja. A Ele glória, a Ele honra, a Ele reino, a Ele domínio para todo sempre, por toda a eternidade. E nós dizemos Maranata, aguardamos o Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu irmão, em fé, em graça, em amor, em perseverança, hoje e para todo sempre. Amém.